Boa noite. Uns recados. Primeiramente, o que eu queria falar é o seguinte: nesse período das 18 às 19, a gente vinha estudando aqui na AME há alguns meses o livro Cérebro Triuno, os conceitos do paradigma médico espírita. Mas por se tratar de um livro muito denso, onde a gente está com um grupo muito heterogêneo, a gente fez uma reunião hoje e nós optamos por mudar o livro, né? Nós vamos começar a estudar o livro da doutora Marlene, A Alma da Matéria, com um enfoque totalmente voltado para o paradigma médico espírita. Então, está aqui o convite a todos vocês que quiserem participar com a gente desse estudo. Nós somos um grupo de 15 a 16 pessoas. É um estudo completamente diferente do estudo que a gente tem aqui, porque todo mundo vai discutindo em grupo. Cada dia uma pessoa está responsável pela apresentação, mas assim, aquela pessoa vai falar assim uns 15 minutos e vai abrir para discussão. Geralmente o nosso estudo lá dura uns 50 minutos, 55, porque a gente desce para fazer a palestra aqui. Então, estão todos convidados. A gente vai seguir essa diretriz Alma da Matéria, da doutora Marlene, focando nas obras básicas, né, nos livros do André Luiz, e principalmente dando uma atenção ao paradigma médico espírita. Não tem pressa, nós vamos conforme a necessidade do grupo. A gente resolveu mudar porque estava faltando base. O livro Cérebro Triuno é um livro muito pesado, então, às vezes a gente estava se aprofundando em coisas, mas a gente não sabia o básico. Então, está feito o convite, estão todos convidados, tá? Quem quiser participar, é só chegar às 18 horas, semana que vem, e entrar aqui na AME, que tem uma portinha do lado, se vocês não conhecem, é só tocar a campainha, sobe a escada, é lá em cima. Tá certo? Às quintas-feiras. Se ficar cheio, a gente vai procurar um outro lugar, ou subir aqui, estudar na sala de desenvolvimento mediúnico, mas estão todos convidados. E o mais especial é que a gente está ficando um grupo tão amigo, está ficando uma reunião tão gostosa, a gente tem compartilhado muitas lições. A gente vai dar continuidade então ao estudo do sexo e destino. O que eu queria falar um pouquinho? Para falar sobre o capítulo 12, eu venho dando uma lida de novo e reli lá desde o capítulo 8, porque são muitos personagens e a gente acaba se perdendo, né? Não vou ficar resumindo o livro, porque acho que está todo mundo já cansado e sabe o enredo, né? Mas uma das coisas que eu li do capítulo 8 ao capítulo 12 para refazer a aula, e uma frase me chamou muita atenção quando ele fala assim, não tem nada a ver com o capítulo 12 hoje, mas fazendo esse resumo, ele fala assim que grupo familiar, uma definição encontrada no livro no capítulo 8, é um engenho constituído de peças diferentes, embora ajustadas entre si para a função que lhe cabe. Então, grupo familiar é um engenho constituído por peças diferentes, embora ajustadas entre si na função que lhe cabe. Cada um daqueles que o integram é parte de uma realidade que se entrosam no conjunto. Achei uma definição tão bonita sobre família, né? E terça-feira, após o desenvolvimento mediúnico, quando a gente acendeu a luz, a dona Estela falou assim: cada um completa a gente naquilo que precisamos. Não falou? Eu até anotei. Eu adoro essas frases que vêm assim como uma inspiração, né? Cada um completa a gente naquilo que precisamos. Essas frases, eu acho que elas têm um potencial tão grande, porque muitas vezes as pessoas estão influenciadas pela espiritualidade. Às vezes a gente acaba de fazer uma oração e fala uma frase assim que não veio da nossa mente, né? Mas vem do nosso coração pela nossa ligação com a espiritualidade naquele momento. Isso para trás, o Flávio falou aqui uma que acho que ele nem lembra, não sei se ele lembra: a fé é a escada que nos leva ao coração do mestre. Você lembra? Você nem lembra, né? Ele falou, ele estava tão inspirado, eu peguei e anotei rapidinho.
A fé é a escada que nos leva ao coração do mestre. Não foi você. Não, coitado, tá desmerecendo o Flávio. Não foi ele. É ele que tá falando. Não fui eu que inventei. E uma outra coisa que eu quero levantar é assim, que nesse resumo que eu fiz, eu fiquei pensando como é admirável a postura do Neves nesse livro. Comparando com a gente, pelo esforço moral que a gente tem que fazer e que a gente está fazendo, o Neves, a gente tem que olhar para ele como um exemplo. Por quê? Ele, durante a trama, ele está tendo que desenvolver, para poder aproveitar a oportunidade que ele está tendo de aprendizado, autocontrole, submissão, humildade, silêncio, disciplina. Vocês concordam? Porque ele vê tudo isso que está acontecendo. O desrespeito perante a filha dele que está doente, o complô que se forma em volta, né, pela história, e ele ainda tem que se manter resignado. Tanto é que teve um momento que ele perde o controle. E é por onde a gente vai começar no capítulo 12, né? Então, essas duas coisas me chamaram a atenção. A definição de família e o exemplo do Neves, para a gente levar para o nosso dia a dia, para a gente refletir o quanto a gente tem que ser resignado nas dificuldades que vão se apresentando na nossa vida, né? Porque não é fácil. E aí, como também não é fácil para esse espírito lá desencarnado, né? E muitas vezes, a gente falou semana passada sobre o espírito suicida, muitas vezes a pessoa não quer deixar de viver, ela quer deixar de sofrer. Então ela toma uma atitude para que aquilo acabe, e aí ela se conscientiza de que não acaba, que aquilo não vai mudar a situação dela, né? Como eu já vi aqui em cima, numa sala de desenvolvimento mediúnico, o conflito sobre a sexualidade no espírito, quando ele chegou do lado de lá, ele se via ainda naquele conflito sexual. E aí ele falava, mas não acabou? Eu ainda continuo me sentindo desse jeito? Ele achou que fosse morrer e fosse resolver, mas ele levou com ele. Então a vida é uma escola, é a nossa oportunidade de tentar desenvolver essas nossas dificuldades aqui, colocar em prática o que a gente está estudando. Enfim, vamos seguir aqui. E aí, no capítulo 11, a gente termina, só para dar o gancho no capítulo 12. Eles recolhem a Marita, né, levam a Marita lá para a casa dela e eles chegam à conclusão que provavelmente a Marita vai acabar tendo que desencarnar pela perda de força energética que ela está tendo. Então, provavelmente, eles acabam prevendo que a Marita vai acabar ficando doente se ela continuar nessa vida e vai desencarnar como providência espiritual. E quem ajuda o André, né, e o Neves a socorrer é a Persília. E aí, quando eles deixam, a Persília se despede e vai embora. E o André pergunta para o Neves quem é ela, né? E o Neves responde, essa é a mesma que eu vi no cabaré. Quando eu agredi meu genro, num gesto impensado. A desconhecida que me apoiou no regresso ao aposento de Beatriz, apenas com a diferença de que hoje ela não traz consigo o distintivo luminoso. Mas não tenho dúvida alguma, é a mesma pessoa. E aí, pensando nisso, né, eu abro aqui o capítulo 12. Deixa eu abrir aqui. Pensando nesses exemplos que a gente tem, como a Persília, que a gente vai conhecer mais para frente, mas no livro, por exemplo, No Mundo Maior, a gente tem o exemplo da Cipriana, né? Eu tive a grande oportunidade de apresentar esse capítulo quando a gente estudou No Mundo Maior, e eu fiquei maravilhada, e a Cipriana sempre é citada nas palestras espíritas, né? Um espírito muito elevado, é uma orientadora do serviço de socorro espiritual. Se vocês não conhecem, leiam o capítulo da Cipriana No Mundo Maior. Independente de ler o livro inteiro, o capítulo ele é muito significativo. Você consegue entender o contexto sem estar fazendo parte da história, né? E a Cipriana, uma das frases que mais me tocou, quando ela foi acolher os dois personagens da ocasião,
que era um assassino e uma pessoa, a vítima e o assassino. E a vítima, ela é tocada antes do que, o assassino é tocado antes do que a vítima. Quando ele olha pela Cipriana, ele acha que ele está vendo Maria, ele está vendo a mãe de Jesus. E aí ele fala assim: Mãe dos céus, clamou o companheiro, chorando convulsivamente. Acho que é não, mas eu copiei. Como vos dignais de visitar um criminoso que sou eu? Sinto vergonha de mim mesmo. Sou imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. E aí, pensando nisso, eu fiquei imaginando nos inúmeros exemplos que a gente tem nas obras de André Luiz, sobre esses irmãos que estão 24 horas nos amparando. Eu gosto muito de falar sobre isso, mas isso é muito exemplificado. Imagina que o assassino, quando viu, ele se colocou numa posição, como que ele podia ser merecedor de tamanha luz? Ele mata alguém e vê uma santa, a santa está indo socorrer ele, para a gente pensar no amor de Deus sobre nós, o quanto a gente recebe de Deus, o quanto a gente é amparado por Deus, né? E se a gente está aqui hoje em sofrimento, ou que a gente está com medo, ou passando por alguma situação que aperta o nosso coração, para a gente nunca perder essa confiança em Deus. Eu acho que a religião é isso, esse resgate nos conecta constantemente com a espiritualidade, né? Com o nosso mentor, o mentor da casa, né? E aí um outro exemplo que eu vi foi no nosso lar, que assim, o André Luiz, quando ele está sendo lá socorrido, ele fica envergonhado, né? Porque vai mostrando para ele por que ele é um suicida, inconsciente. E aí ele fala assim: não me defrontavam tribunais de tortura, nem, isso é a fala do André Luiz, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria minha vaidade. Ele está falando assim, como é que, depois de tudo que ele fez, ele estava sendo recebido pela espiritualidade com tanto carinho? Ele fala assim: talvez que, visitado por figuras diabólicas, a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo no espírito, não me dilacerava o desejo de reação, doía-me de vergonha. E aí eu fiquei pensando, né? Eu tentei levar por esse lado. Esses exemplos que a gente teve, tanto da Persília, auxiliando o Neves e o André Luiz, tanto da Cipriana, indo de encontro à vítima e ao assassino, de Clarencio, né, e o enfermeiro recolhendo o André Luiz e recebendo ele com tanto carinho, né, no coração. E isso para a gente pensar, né, de que forma nós acabamos tratando as pessoas que a gente julga, né, do nosso lado, de que forma a gente aborda isso, né? No livro Seara dos Médiuns, tem parece assim, né? Parece que o espiritismo é tudo a mesma coisa. Você estuda na terça, é a mesma coisa que você está estudando na quinta, que é a mesma palestra que você viu no congresso, as coisas vão fazendo muita conexão. E ele fala assim: diante, pois, do irmão que caiu em remorso e rebeldia, azedume ou desespero, não lhe bata nas chagas. E é bem diferente do que a gente costuma fazer, né? Que a gente fala: eu te avisei, bem que eu te avisei, eu te alertei. Se queres efetivamente reajustá-lo, deixa que o teu amor apareça e lhe tanja as cordas do coração. E isso a gente vivencia muito na sala de desenvolvimento mediúnico aqui. É uma coisa muito importante para nós, assim, orientadores também.
Porque o que mais toca o coração daquelas pessoas que estão comunicando com a gente é o amor, a vibração moral, né? Mesmo que a gente não tenha essa moral elevada, mas a leitura que o Espírito está fazendo da gente não é do que a gente está falando, mas é daquilo que a gente está expressando do coração, né? Isso é uma das lições que eu acabei ouvindo no Madness sobre essa forma de comunicação, que a gente tem o direito de colocar o nosso ponto de vista sempre, mas existem diferentes formas de comunicação. E numa das palestras eu ouvi assim que... Então eu saí com esse objetivo, de tentar agir conforme o meu coração, né? E tentar melhorar a forma com que eu me expresso. E o que me tocou numa das palestras foi: nem sempre as palavras correspondem os fluidos imersos em nós. E eu tenho percebido muito isso em mim, porque muitas vezes eu estou tentando convencer o meu paciente de uma coisa que eu não faço. Eu não vivencio, né? Então, talvez a primeira mudança tem que partir de mim, da minha melhora, da melhora de como eu cuido do meu corpo, de como eu estou olhando para a minha saúde, né? Porque quando a pessoa olha para você e você é o exemplo, o seu exemplo é a inspiração, não a sua fala. Em muitos momentos lá no Madness eles falaram, às vezes a receita está perfeita, só que na receita não tem o seu magnetismo, não tem a energia que o paciente precisa. E aí você está vendendo, você está doando um papel, ele não está impregnado da energia que o paciente precisa, né? Isso acho que somos nós na nossa vida, na nossa conduta, muitas vezes na maneira como a gente quer convencer o amigo. Eu tenho muita essa dificuldade de estar aqui fazendo as palestras e não estar vivenciando isso no dia a dia, não porque eu acho que eu não tenha a condição de argumentar, mas acho que vai além disso. Você não precisa saber muito, gente, o quanto a gente aprende com pessoas que têm a moral, não o ensinamento. Quantos pacientes eu atendo analfabetos que eu fico assim, deslumbrada com as lições que eles me passam, né? Então, isso é muito importante. E aí, chegando no livro, no Sexo e Destino, por que eu falei disso? Porque ele começa falando do Félix, que é um espírito que tem tudo a ver com esses outros que eu citei, admirável pela abnegação e pela ciência, ele é reverenciado por todos os cearenses do bem, onde ele passasse, e se referindo ao protagonista do drama familiar que nos oferece essa atenção, ele estava nesse momento com os olhos marejados frente à situação da família do Nogueira. E aí eu coloquei só alguns trechos, acho que toda a minha oratória aqui se resume em 4 slides sobre o capítulo, o resto são temas relacionados. E ele coloca assim: visse-lhe não somente a piedade fraterna, mas também o imenso amor àquelas 4 almas, reunidas ali naquele aprazível recanto do rio, que a Silvia pediu pra gente. Num primeiro momento, quando a gente lê o livro, a gente só julga, meu Deus, né? Lá vai o pai com a filha, o menino namorado, a gente fica nesse julgamento. E o Félix, ele, tamanha a espiritualidade dele, ele estava emotivo com o desfecho da história. Eu acredito que esses personagens realmente existam, né? Eu atendi uma paciente no servidor e ela estava com um nódulo no pulmão, nem ia falar isso. E aí depois ela veio com uma imagem de tomografia sem o nódulo. E eu falei, nossa, mas o que a senhora fez, né, que sumiu? E aí ela falou que pediu para o Alexandre da obra do André Luiz. E ela descreveu assim, com tamanha fé, né? E as residentes, cara, doutora, quem é esse doutor Alexandre, né? E eu falei, você tem que ler o livro, né? Mas ela deu uma aula de espiritualidade para os residentes, que eles ficaram assim, encantados. E realmente a imagem sumiu. Eu quero acrescentar o que você disse
O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 46, quando Jesus encontra uma mulher hemorroísta, encontra com Jesus, lembra? Então, no meio da multidão, aquela mulher se manifesta e toca as vestes de Jesus. Ele olha para Pedro e fala: alguém me tocou porque de mim senti que saiu poder. E quando ela se apresenta a ele, né, e diz o que aconteceu, que estava curada, ele disse: a tua fé te curou, vai em paz. Então esse é um exemplo que realmente a nossa fé realiza realmente milagres. Obrigada. E aí obrigada, Betinho. É isso que a gente está tentando desenvolver com o nosso estudo, a nossa fé em Deus, né? Essa fé nessa espiritualidade, nesses amigos espirituais, tamanha fé dessa paciente em acreditar que seria curada, né? E aí eu nunca tinha pensado em rezar para Cipriana, pedir proteção para Cipriana, né? Aí a gente aprende tanto no nosso dia a dia. Foi lá dentro do consultório que eu parei para pensar que eu poderia rezar, né, junto a Cipriano. E aí eles falam que a atitude do instrutor Félix, ao deter-se nas lutas escabrosas do plano físico, educava cativamente. Elevação em cada frase, luz do sentimento em cada ideia. Lembrei também de uma passagem nos CDs, que a doutora e a Betinha comentam sobre o livro. A doutora, ela tem vários comentários que ela fala assim: também foi de meu conhecimento que o espírito tal foi fulano de tal numa encarnação X. Então ela sabe muito mais dos personagens do que está escrito no livro. Ela é amiga íntima dele. No mundo espiritual, antes de recomeçarem o trabalho terrestre, analisando as necessidades e os remorsos que lhes atenazavam as consciências, haviam prometido empregar o prêmio de internação no veículo carnal, edificando sublimação íntima e corrigindo excessos de outras épocas através do suor no serviço ao próximo. Contudo, imperfeitamente chegados à juventude das forças corpóreas, tinham abraçado paixões que lhes frustravam todas as possibilidades da libertação próxima. Ele, Félix e outros companheiros empenhavam-se em auxiliá-los, mas infrutíferamente. Os quatro, aí ele está falando do Paulo, da Márcia, da Marina e da Marita, resistiam a toda espécie de sugestão reparadora, repeliam de pronto a qualquer projeto construtivo. E aí, assim, voltando para nós, o que será que a gente combinou lá em cima e que a gente não está fazendo? O que será que a gente está desviando do nosso propósito, né? Isso vem a favor sobre o nosso planejamento reencarnatório, que é um tema que me chama muita atenção. Eu fico sempre pensando, nem sei se eu estou certa nisso, tipo, será que eu estou cumprindo meu planejamento reencarnatório? Eu sempre falo para vocês, na hora que eu durmo, eu fico, será que a espiritualidade não pode me mostrar lá o meu prontuário? Vai, eu falo. Eu acredito que vai, porque assim, aquilo ali foi feito em prol do meu benefício. Foi feito toda uma organização. Então, não é um segredo. O prontuário médico é direito do paciente. Tá bom. E aí, eu acho que se a gente rezar, a gente dormir, vocês concordam que seu mentor estudar, olha, Thalita, era pra você estar fazendo isso, aquilo? Pode ser. Quando eu acordar, eu vou acordar com, foi lembrado, hein? Vai. E aí, será que eu vou? Eu acredito nisso, gente. Posso estar enganada. Silvia, pode falar. Vai entrar em desespero de não ter feito. Eu me lembro, lendo o livro da doutora, A Luz do Eterno Recomeço, é que a gente tem direito, sim, enquanto no nosso lar. Calma. Vamos lá. Que eu me lembro, revendo o livro da doutora Na Luz do Eterno Recomeço, a gente tem direito uma vez no nosso lar. A gente pode requerer junto ao Ministério para avaliar todo o prontuário. Agora, avaliar o plano encarnatório, não sei não. Eu acho que eu saio da minha agora você. O prontuário teria
Não, é o planejamento, né? O planejamento dessa encarnação. Tem curso, cara. Tem curso. Você para com você tem isso, né? Foi a composição que você falou. Você fica meio doido. Talvez você queira ver só o que vai acontecer. Isso. Não, só o que eu tinha que desenvolver. E aí, assim, sem a gente ficar viajando nesses estudos, quem quiser se aprofundar, no Livro dos Espíritos, tem lá a escolha das provas. A partir da questão 258, eu não tenho como falar sobre todas, porque o tempo aqui é pequeno, mas, gente, vale a leitura. A partir da questão 258, eles perguntam, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta é assim: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. E aí isso abre um monte de questões, uma mais interessante que a outra. Na questão 259, ele fala assim: do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de prova que ele deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós previmos e buscamos? Aí a resposta, depois vocês vão continuar lendo, vou deixar essa pergunta, não vou responder, tá? A partir da questão 259. No capítulo 12, então, que é o que a gente está estudando, Cláudio e Márcia, principalmente ao elegerem o dinheiro e o sexo desgovernado por chaves dos próprios dias, nada mais estavam conseguindo que desajustar os fundamentos de tranquilidade doméstica. Como é difícil, né, você pedir a prova do dinheiro, a prova da beleza. Eu sempre brinco aqui que eu nem jogo na Mega Sena, porque eu com certeza desviaria do meu propósito se eu ganhasse. Eu não quero, eu juro por Deus, eu não quero ganhar, porque eu acho que eu não conseguiria ter um sucesso, acho que seria ruim para mim. Em razão disso, Marina e Marita não obtinham alicerces para a felicidade real. Eu não tinha essa base familiar. Jovens ainda, elas complicavam-se as duas em perigos e tentações, de que muito dificilmente se desvencilhariam sem dolorosas marcas na alma. Olha a importância que eu falei sobre a família, e por isso que eu citei essa frase que está no capítulo 8, que o grupo familiar é um engenho constituído de peças diferentes, embora ajustadas entre si para a função que lhe cabe. E cada uma daquelas que o integram é parte de realidades que se entrosam no conjunto. Olha a importância desse contexto familiar. Todos esses conceitos estão sendo ensinados nesse livro. E tamanha evidência, tamanha seria evidenciar a rebeldia de Cláudio, que naquela hora, significativa e ameaçadora da existência, não contava, além da providência divina, senão com poucos amigos. Ainda assim, esses amigos não se viam com direito a solicitar socorro especial. E absorvidos por responsabilidades numerosas, achavam-se na contingência de apenas dispensar-lhes auxílios esporádicos e incertos. E aí aqui abre por um monte de discussão, né? A importância da disciplina, a importância da fé, a importância da amizade. Quando eu li esse capítulo, né, que devido às atitudes dele, ele contava só com a ajuda da espiritualidade e ele tinha poucos amigos. E que esses poucos amigos, pouco tinham a oferecer para ele de sustentação. Olha a sustentação que a gente tem da gente se ligar a uma casa, né? Seja ela qual for. Porque depois, se vocês tiverem curiosidade em estudarem o capítulo Passes,
do Missionários da Luz, ele vai mostrar vários socorros a algumas entidades. E aí, numa das horas, o André às vezes pergunta, mas e se essa pessoa não fosse espírita? E se eles não tivessem esse conhecimento? Não tem importância. Tem até uma questão aqui que eles perguntam assim, e se essa pessoa não acreditasse em Deus? Mesmo assim, ele fala assim, se a pessoa tiver uma moral e uma conduta correta, ela vai ser amparada, ela vai estar sendo sustentada. E aí a importância, né, dos nossos relacionamentos. Não sei onde foi que eu ouvi, se foi aqui, que fala assim, o quanto as suas amizades te aproximam de Deus. E não que os meus amigos, só os meus amigos daqui me aproximam de Deus, né? Às vezes até os amigos que não falam de Deus comigo, mas pelo exemplo, né, que me dão. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente tem a oportunidade de ler uma obra, né? A gente tem a sustentação de vir aqui e buscar o passe, água fluidificada, a própria amizade, né? Quantos programas a gente passa que a gente compartilha com o grupo e o grupo, em oração, nos sustenta. Não sei se vocês têm essa vivência, né? Eu acho que essas orações nos sustentam demais. Eu falo que, para mim, o pessoal daqui, a casa é como se fosse a minha segunda casa, né? Toda vez que eu entro no Hospital do Servidor, eu me sinto entrando na minha casa. Eu sou apaixonada por aquele hospital. E é como eu entro no Caibar, né? As pessoas que eu conheci no Hospital do Servidor, elas são a minha família, os meus amigos, eu estimo demais. A gente acabou criando um laço tão forte que, assim, eu acabei sendo madrinha de quase todas as minhas amigas, a madrinha dos filhos. E é o mesmo sentimento que eu tenho aqui pelo Caibar, pelos nossos amigos, pela família, em especial pela AME, né, que eu tenho certeza que são vários reencontros de alma. E para que isso aconteça, a gente tem que se ligar, a gente tem que estar no caminho de Deus, no caminho de Jesus. Que por mais que a gente não tenha acesso, como o Flávio estava falando, mas a gente sente no coração que a gente está fazendo a coisa certa. Né? São algumas certezas que nos vêm. Thalita, era exatamente isso que eu ia falar naquela hora. Nós temos a orientação na hora do sono físico e a gente pode até não lembrar do que foi falado ou para onde a gente foi, mas nós vamos acordar com aquela sensação do que está sendo feito de certo e o que está sendo feito de errado. Essa questão da família, Jesus mesmo avisa no Evangelho. Vou colocar pai contra filho, mãe contra filha, sogra contra nora, que já não é muito difícil, mas, né, vou querer que o fogo se acenda, né, vim trazer a espada, não vim trazer a paz. Por que fogo que ele quer se acender? O fogo dessas paixões, para que eles aprendam a se amar. Então os piores adversários ficam dentro da família, né, os dedos, assim, ó, nenhum é igual ao outro. E essa questão do Félix, esse livro me toca muito. Essa questão do Félix, se preocupar com tudo isso, os quatro ali enredados nessa situação, mas será que eles foram levados a isso agora? Alerta de spoiler. Né? Então nós precisamos ter isso em mente. A Thalita falou a coisa certa, a gente tem o acesso, desde também que estejamos mais elevados um pouquinho, mas quando nós voltamos do sono físico, muitas vezes, nós vimos com essa sensação. Eu vou dar um exemplo pessoal. Uma vez uma pessoa conhecida nossa aqui, dos mais antigos dinossauros aqui do centro, eu comecei cedo, tá? Desencarnou. Eu sonhei com essa pessoa logo, um dia depois do desencarne. Ela ainda, pelo que eu enxerguei, ela ainda estava, a visão, estava sentada ainda, sendo tratada, aquela coisa toda. Não estava, né, bonita, perfeita, não. Eu não lembro de uma palavra do que ele me disse. Eu só lembro disso aqui. Faça isso, não faça isso, deixe de fazer isso, continue fazendo isso. Eu não lembro a continuação dessas frases. Quando eu acordei, eu voltei com uma sensação tão diferente que algumas coisas que eu já tinha planejado para o dia, eu não fiz. Então, são essas sensações que vão nos dizer se nós estamos ou não no caminho certo. E aquele nosso dia a dia, poxa, eu não devia ter feito isso. Já saí do caminho. Eu estou tão feliz por ter feito isso, estou no caminho. Bem lembrado. Vou até aproveitar o gancho do Flávio. O que acontece? O sono, nos sonhos, eles nos dizem, só que eles dizem de forma simbólica.
Então, carece de disciplina para anotar e procurar esses significados. Né? Se precisar de ajuda, eu posso ajudar, estou procurando estudar isso, porque é realmente muito importante a gente realmente se lembrar e identificar essas diretrizes. Mas mesmo quando a gente não identifica racionalmente, porque é realmente muita informação para os nossos 2 neurônios, é verdade, a nossa consciência mais ampla está falando com a gente durante o sonho, né? E a gente, com esses 2 neurônios que a gente tem, a gente não dá conta, mas o sentimento fica. E a panaceia, o bem, e é isso que nós estamos fazendo aqui na Terra, para isso que nós encarnamos, para fazer o nosso máximo bem, independente de caminho, de qual caminho a gente decide. Né? De qualquer forma, as nossas dores, e eu vindo para cá, eu fiz uma pastinha com as mensagens do Dr. Albert, e calhou de eu ouvir justamente uma mensagem que ele deu falando, às vezes a gente quer saber o que a gente fez, o que a gente tem que fazer, observe. Né? Então a gente pode buscar só na própria observação, né, Thalita? Mas uma coisa eu tenho visto, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. As nossas dores, elas são muito úteis, não só para nós, mas as nossas dores serão utilizadas para que a gente realmente distribua amor e faça o bem. Eu tenho uma história incrível de um mestre, e ele relatou numa aula, e aí a gente derrama em lágrimas, assim, nossa, porque ele teve uma série de problemas de violência infantil, ele sofreu as violências, e hoje ele trabalha com adolescentes, né, também que sofreram violência. E ele fala, se eu não tivesse sofrido o que eu sofri, eu não conseguiria fazer a ponte que eu faço com esses jovens. Mas você sabe que uma das coisas que eu fico pensando, e muitas vezes eu peço, é que a gente podia ter inteligência de aprender umas coisas sem sofrer, né? A gente tem muito, né? Não estamos no grau ainda. Aí, voltando ao capítulo 12, foi concedido ao André um estágio de 2 anos em alguma das organizações destinadas em nosso lar, aos serviços da psicologia sexual, com finalidades educativas. Ele conta nesse capítulo. Vou fazer um resuminho assim do capítulo. E Félix, ele responsabilizava-se pela direção de um dos melhores institutos desse gênero. E o André pediu para ele que endossasse a petição. Fiquei imaginando a gente, né, pedindo lá um estágio, sabe lá onde, pedindo para a doutora Marlene dar uma força, né? Vim lá ficar o instrutor, olha como é que eu sou inferior, né? Já estou pensando na barganha. O instrutor reafirmou a sua simplicidade, declarando que a obra pela qual respondia talvez não pudesse satisfazê-lo a expectativa. Olha a humildade. E coloca assim mas abrigava-se, acentuava Félix, sem alarde, a favorecer os estudos. E aí, notando o entusiasmo do André Neves, ele não vacilou de pedir o mesmo estágio, né? E aí o que eles comentam que faria requisição idêntica, e nosso interlocutor, comovido, esclareceu que isso vinha reconfortá-lo sobremaneira, porque atendendo ditames de afetividade e reconhecimento, alcançara permissão para recolher a Beatriz na sua própria residência. E tão logo a esposa de Nemésio pudesse retirar-se da esfera física, depois da desencarnação, então o que ia acontecer? O Neves ia ter a oportunidade de estar convivendo com a filha, né, durante esse... Então olha como a espiritualidade age, né? E nesse capítulo ainda, eles combinam de se afastar, né? O Neves vai voltar lá para o Lar dos Torres, vai ficar com a filha Beatriz, e o André, ele fica na responsabilidade de voltar para a casa dos Nogueiras, dando uma sustentação para o Cláudio, para a Márcia, para a Marita e para a Marina. Mais ou menos durante uma semana, eles ficam numa semana assim, sem essa influenciação espiritual, é o que o livro descreve. E para finalizar esse capítulo, né, o que acontece? Tem o episódio da Marita, que se encontra com a Márcia no Rio de Janeiro, em Copacabana, e ela acaba contando para a mãe
sobre o assédio que ela teve do pai, só que a Márcia não acreditou nela, né? Depois com detalhes se vocês quiserem ler. E também teve o episódio daquela senhora que liga para o Cláudio e fala para ele que a Marita combinou um encontro com o Gilberto no casarão. E sobre a influenciação daquele espírito que acompanha o Cláudio, ele fala para a mulher, não, deixa ela aí, porque ele fala, eu queria te avisar, porque você de repente, né, não queria perder ele como cliente. Avisa ao pai de que a filha ia se encontrar com o Gilberto no casarão, no quarto tal, dá todas as regras. E aí o Cláudio marca um encontro com o Gilberto e fala, você deve estar... Ele meio que fala assim, você deve estar meio em dúvida, porque eu sei do seu relacionamento com a minha filha Marina, e eu sei também da aproximação da Marita. Ele faz de uma forma com que o Gilberto fale para a Marita que vá, né? Mas na verdade ele pede para o Gilberto não ir. Sabe lá o que vai acontecer no capítulo 13? Isso vai ficar para depois. O que eu deixei aqui para a gente pensar um pouco sobre essa história, quando ele está falando com a moça do casarão e quando ele está falando com o Gilberto, ele está sendo totalmente influenciado por aqueles espíritos. Então toda a conduta, tudo que ele está fazendo, e o Maida já falou sobre a influência dos espíritos na nossa vida, a Silvia falou, e falando brevemente sobre o vampirismo, o que seria? A ação pela qual espíritos evoluídos, arraigados às paixões inferiores, eles se mandam à organização psicofísica dos encarnados e também dos desencarnados, sugando-lhe a substância vital. Isso está estudando a mediunidade de Martins Peralta. E constitui uma inquietante... é como se fosse uma parasitose mental. Muitas vezes a gente está aqui olhando e fala, nossa, mas, né, a gente não sabe o quanto nós estamos sendo influenciados mentalmente. Por isso a importância do orar e vigiar, né? E de que forma esse vampirismo se dá? No vampirismo, devemos considerar igualmente os fatores externos e internos, compreendendo, porém, que na esfera da alma, os primeiros dependem dos segundos, porquanto não há influenciação exterior deprimente para a criatura quando a própria criatura não se deprime. Toda a forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa e inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores que o exploram sem defensiva. Isso está em Instruções Psicofônicas de Chico Xavier. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente. O que a gente está fazendo, né, para que a gente não fique sendo acesso a esse processo de influenciação espiritual desses espíritos mais evoluídos, né? O que a gente tem para oferecer para Jesus? Porque às vezes a gente fica pensando, mas o que eu posso fazer, né? Uma das mensagens mais bonitas que eu vi no Mednesp foi essa: que tendes? Eu vou ler aqui para a gente. Ele fala assim: quando Jesus, quantos pães tens? E disseram-lhe 7. Está em Marcos, capítulo 8 a 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando ainda apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dos dons da vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar
aposento. Muitos esperam o milagre das manifestações do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre, no monte, continuou ressoando. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir de nosso eu, em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações, para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas do nosso esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Eu achei essa mensagem maravilhosa, porque a gente oferece a migalha do nosso coração e Jesus faz o resto, né? E o que a gente está fazendo para oferecer? Muitas vezes a gente chega aqui na casa espírita e a gente acha que eu vou tomar o passe e tudo vai se resolver, só que a gente não olha para a nossa responsabilidade. O que eu tenho que fazer para que a espiritualidade possa me auxiliar? Porque às vezes eu não estou nem colocando à disposição de receber o auxílio. De que forma eu estou me preparando para vir aqui tomar o passe? De que forma eu estou me ligando com o meu mentor e com toda a espiritualidade? Fiquei pensando muito nisso. Depois, se vocês puderem ler o capítulo 19 de Passe, do Missionários da Luz, é um dos capítulos mais bonitos que eu já li. E lá, assim, é como se fosse um compêndio do que eu tenho que fazer para melhorar, né? Talvez, ele fala assim, não é possível fornecer forças construtivas a alguém, pensa na gente, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das radiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A gente vem aqui tomar o passe, mas olha o que ele fala: a mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente, constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender as tarefas do bem. E aí ele coloca: o excesso de alimentação produz odor fético através dos poros, bem como da saída dos pulmões e do esôfago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no nosso aparelho. O álcool, as substâncias tóxicas, tudo isso vão operar distúrbios nos nossos centros nervosos, vão modificar certas funções psíquicas e vão anular os melhores esforços de transmissão da espiritualidade. Então, o quanto eu estou me preparando, né? Na minha alimentação, no meu pensamento, na minha fala. Eu acho que isso aí é um chamado, né, para nós. De que forma que eu posso melhorar, né, isso. Eu até coloquei aqui, ele coloca o missionário, ele coloca assim, o missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui, ele necessita ter isso aqui está longe de nós, ele fala sobre o trabalhador de lá, como se fosse a cibriana, né? Grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimento, amor aos semelhantes, alta compreensão da vida e fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Ele não está pedindo isso de nós, assim, nós precisamos ter isso e estão exigindo isso, senão a gente não vai receber. Aí ele fala assim, que cumpre no acentuar toda a vida, que semelhante requisito, em nosso plano, constitui uma exigência que vai além do que a gente pode oferecer. Só que ele fala que a nossa boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores no nosso círculo, né? Ainda que incompleto. Então, o que acontece? É a lição que eu li. A migalha que a gente pode oferecer pode nos ajudar muito, né? Então, a gente precisa muito ter essa vontade sincera. Oferecer o melhor que a gente tem no nosso coração.
Levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Então, é isso que eu queria falar para vocês, a forma como, pensem, assim, pensando num contexto geral, pensem sobre os nossos mentores, né? O quanto a espiritualidade está aí nos ajudando, o que a gente pode fazer para trabalhar, para que a gente não seja influenciado, né, por espíritos menos inferiores, de que forma que a gente pode se esforçar para ajudar a espiritualidade a nos ajudar, seja em forma de tratamento na casa espírita, seja durante o sono, né? Eu tenho ficado cada vez mais grata pelos meus sonos, pelos meus sonhos, pela minha ligação com a espiritualidade. Eu acho que essa disciplina nossa em fazer o evangelho no lar, de orar de manhã pedindo proteção, de orar à noite agradecendo, né? Durante os 3, 4 dias que a gente ficou lá no Mednesp, deu para sentir a energia, a proteção de Deus tão forte, que continua com a gente, mas que a gente vai se distanciando, sabe? É como se a gente tivesse emergido num santuário, né? E agora cabe a cada um de nós continuar a caminhada, né? Com a mesma fé, né? E sempre com a ligação de que a espiritualidade está ali. Então, para encerrar, eu só vou fazer essa oração, porque numa das perguntas sobre como evitar o vampirismo, como nos manter em equilíbrio, ele responde com essa oração: Senhor, ensina-nos a respeitar a força do direito alheio na estrada do nosso dever. Antes das vicissitudes do caminho, recorda-nos de que, no supremo sacrifício da cruz, entre o escárnio da multidão e o desprezo da lei, erigiste o monumento à justiça na grandeza do amor. Ajude-nos, assim, a esquecer todo o mal, cultivando a árvore generosa do perdão. Estimula-nos na claridade do bem sem limites, para que o nosso entusiasmo na fé não seja igual a ligeiro meteoro riscando o céu das nossas esperanças para apagar-se depois. Conceda-nos a felicidade de caminhar na trilha do auxílio, porque só aí, através do socorro aos nossos irmãos, aprendemos a